Oi, oi! Está no ar mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Nessa terceira edição, estamos com a edição especial Resenha Reboot, cobrindo todos os bastidores desse evento que abre o calendário de atividades do marketing político aqui do nosso país. E hoje a gente vem com um episódio especial. A gente vai falar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos e também em outros países. Quem que a gente trouxe para conversar sobre isso, Glauco? Duas feras, a Nerea Garcia e o Celso Lamounier, a quem eu já peço que se apresentem e a gente já começa a conversa imediatamente. Meu nome é Celso Lamounier, sou consultor político associado ao CAMP. Tenho algumas experiências aí em campanhas internacionais, campanhas presidenciais em alguns países. Acompanhei de perto aí a eleição dos Estados Unidos agora como observador internacional. Vou falar um pouquinho sobre isso. Sou diretor executivo da VODA, agência VODA Comunicação, que fica em Minas, mas atende aí em todo o Brasil e fora dele. E sou jornalista de formação, tenho uma pós-graduação em comunicação política pela Universidade Católica Argentina. E é isso, o resto a gente vai agregando aqui. Sou Nerea Garcia, estrategista política e doutora em ciência política. Sou espanhola, mas trabalho no Brasil desde há 10 anos. Eu vim para fazer doutorado na Federal de Minas, nunca mais fui embora e hoje em dia trabalho aqui e no mercado latino-americano principalmente. Nerea, vocês já conhecem, porque ela já nos deu a honra de estar conosco na nossa segunda edição. E hoje a gente vai trazer essa temática, até pela própria experiência da Nerea e do Celso também. E a gente já começa aqui querendo saber de vocês, assim, para vocês fazerem um pouco do paralelo. Celso chegou recentemente, né, observando ali as eleições americanas. O que você pode trazer de aprendizado? O que você acha que a gente também faz aqui que serviria para eles? E aí depois a gente passa aqui para a Nerea. Perfeito. Se tratando de eleições norte-americanas, a gente consegue perceber algumas coisas que são um pouco contraintuitivas. Eu conversei com algumas pessoas que têm um imaginário ali de como seria uma campanha dos Estados Unidos com muito dinheiro, com muita estrutura, e já imagina que, claro, as soluções deles são apenas super tecnológicas, inovadoras e digitais e inteligência artificial. E algo que me chamou muita atenção acompanhando lá as campanhas de perto foi a importância que eles dão para a mobilização, e não só mobilização digital, mas a mobilização presencial, o porta a porta. Então, inclusive, eu posso até dar um exemplo mais específico. Por favor. Eu estive no último comício da Kamala Harris, que foi na Filadélfia, e ela dedicou uma grande parte do último comício, que é tão esperado e tão simbólico lá nos Estados Unidos, para falar sobre mobilização, sobre porta em porta, sobre conquistar mais um voto. E eu acho que isso foi muito simbólico. Então, por mais que tivesse uma super estrutura, que a gente até pode falar mais sobre, o sola de sapato e o porta a porta é muito importante, inclusive nas campanhas super estruturadas. E aí a gente, olhando isso e trazendo a realidade para o Brasil, tem muita gente que acha hoje que as redes sociais dominam a narrativa, né, dominam as campanhas. E na prática a gente sabe que não é bem assim, né? O boca a boca, o sola de sapato ainda é um instrumento extremamente eficaz nas campanhas. E é assim também em outras partes do mundo, né, Nerea, com a sua experiência? Realmente isso é curioso, né? Porque tem a ver muito com as vantagens ou os grandes, né, assim, características e orgulhos que o marketing brasileiro tem, mas também traz esse efeito contrário, né? Eu vejo, na minha visão e na minha experiência, que essa questão justamente da mobilização ter ficado num segundo plano hoje em dia no Brasil, vive muito do que a Aline estava colocando. Dessa questão de hoje as redes sociais terem dominado muito o mercado brasileiro. Isso ligado a um mercado que já estava muito conectado ao formato publicitário, né, as grandes propagandas de televisão que ganhavam praticamente todos os anos premiações, né, porque eram feitas com maestria, acabou levando essa questão do formato por cima da mensagem e da estratégia, que é algo que na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa ainda pesa muito. Isso está diretamente conectado justamente com a mobilização, né? Hoje você falava muito no Reboot sobre símbolos, quais são teus ismos, aquilo que vai fazer as pessoas se conectarem. E quando tu formata muito bem, mas às vezes você esquece dessa significância, desses símbolos, desses ismos que você tem que colocar ali, você perde esse poder de mobilização. E eu não sei se isso é um perrengue que tu tem enfrentado em campanhas brasileiras, mas para mim tem sido uma dificuldade muito grande, é que quando está tão esvaziado de significância e uma campanha mais oba-oba, assim, uma mensagem nesses ismos que eu gosto de falar,
você não consegue mobilizar. Por muito que você tenha todo um departamento de teu QG dedicado a essa mobilização, Sim. você perrenga ali, sabe? Patina o tempo inteiro. Então, eu penso que isso é uma coisa que, se o brasileiro conseguisse dar um passo atrás, manter essa excelência que ele tem no formato, mas se lembrar dessa mensagem para conseguir se captar, né? Se mobilizar, se conectar com o eleitorado, iria estar de novo na frente, né? No mercado mundial, igual o Joan Santana falava hoje, né? De voltar uns passos atrás para voltar a ser protagonistas. Então você avalia que essa cultura de superficialização do discurso, do fazer político, ele tem um efeito colateral que é a dificuldade de mobilizar? Tem, mas não diria que é a superficialidade do discurso, é a obsessão pelo formato, pelo engajamento, pelo brilhantismo, e isso acaba deixando algumas coisas um pouco mais para lá. Sim. Se tu vai ver a rede social, sei lá, do Milei, por exemplo, colocando assim um dos grandes fenômenos Sim. eleitorais, né? Claro que tem toda na conjuntura. Tu vai na rede social, não tem um roteiro super aprimorado, lindo, igual as peças brasileiras. E não estou dizendo que isso é ruim, é maravilhoso. Sim. O que eu estou falando é que se o brasileiro pegasse isso também e fizesse a junção das duas, Não tinha para vocês iam ninguém. ser o rei, exatamente. Sim, eu até gostaria de complementar. Eu sinto que aqui no Brasil, o cliente em si, não só o político, como as equipes, eles realmente têm uma preocupação muito além em relação à estética, ao formato, a um dado muito isolado, a um número de seguidores. Tem essa preocupação maior do que em outros países que eu atuei. Então, você mencionou Argentina, também estive na Dominicana, ambas trabalhando em campanhas presidenciais, acompanhando a dos Estados Unidos. Em todas elas, eu diria que o foco é a mensagem. E o foco sendo a mensagem, eu acredito que é muito mais simples da gente conseguir traduzir essa mensagem para uma mobilização. Enquanto aqui tem uma preocupação realmente muito grande com Talvez com o meio, né, com as Exato. ferramentas e não com a mensagem em si, né, com a parte anterior que antecede essa. Exato. E até aproveitando, traçando um paralelo, a campanha do Trump e da Kamala, elas seguiram caminhos diferentes nesse sentido. Eu diria que a do Trump ela conseguiu sintetizar muito mais a mensagem. O comício final do Trump, em 1 minuto e meio, 2 minutos, ele falou tudo o que ele precisava falar. Se acabasse ali, já estava Já tinha tudo bem. passado a mensagem. O da Kamala, ela não precisava passar só uma mensagem, ela precisava passar um sentimento de esperança e tal. Então foi um grande show, o que não é permitido no Brasil, showmício. Mas foi um grande espetáculo, impressionante em termos de estrutura, mas era muito mais difícil de conseguir transmitir essa mensagem. E eu acho que esse foi um dos fatores que levaram à vitória do Trump. E não estou desmerecendo a campanha da Kamala, que eu achei muito boa e ela foi muito longe dentro do contexto que ela tinha. Sim. Isso que eu queria, isso que eu ia te perguntar na sequência, porque uma coisa que me interessa, né, no processo americano é que eles têm uma cultura de entretenimento, né? Tudo eles transformam entretenimento em negócio. Então, os eventos esportivos, né? É tudo um grande show business, né? Assim, os intervalos, etc. E me parece que essa cultura também ela vai para a campanha eleitoral no momento que se disputam celebridades, né? Sim. Declarações de celebridades, shows de celebridades, e no final vira um espetáculo mesmo no sentido literal. Com certeza. Isso? É isso, e muito embasado pela própria legislação eleitoral, que no Brasil não permite que isso aconteça, e aí você tem uma série de diferenças de legislação que vão ditando também o rumo da campanha. Se eles permitem fazer isso, não tem dúvida que se fosse permitido no Brasil, como já foi lá atrás, de certa maneira, isso mudaria a forma de fazer campanha por aqui. E aí, dentro dessa questão de legislação, até entra em outro ponto, que é a campanha negativa, são os ataques. Em outros países, em todos os países que eu trabalhei ali com campanha, eu percebi uma legislação que ou não dizia nada sobre a campanha negativa ou dizia muito menos do que diz a brasileira. Aqui, se você quiser fazer um impulsionamento de desconstrução do adversário, nem pensar. Não pode. Não pode de forma alguma. Enquanto em outros países, a gente vê aí um montante muito alto de dólares aí. De recurso investido nessa área. E você acha que a gente deveria, assim, na sua opinião, o Brasil deveria adotar essas mesmas medidas que os demais países? Eu acho que isso é polêmico, porque... É bem polêmico. Eu acho que, pelo que eu senti em outros países, a falta da regra também é um problema. Então eu diria que o Brasil está até muito evoluído nesse aspecto.
Agora, em relação ao showmício, de poder ou não, eu acho que se ganha muito em termos de ferramentas e o que você pode fazer para transmitir aquela mensagem, mas entra numa série de questões de financiamento e quanto custa e quem paga, que aí já vira uma outra conversa muito mais precisaria de muito mais tempo. Falando em mensagem, se a gente avançar uma casa para além da eleição, né? A eleição passou, o Trump ganhou e agora a gente tem visto, né, esse primeiro mês aí dele como presidente eleito, que ele tem feito, né, assim, tem conseguido transmitir a mensagem dele, a maneira dele. E como é que vocês avaliam isso, assim, né? O que foi feito na campanha é uma coisa, agora ele está presidente. Como é que vocês avaliam esse paralelo aí entre campanha e agora presidente eleito e a forma como ele está comunicando os seus feitos? Por favor. Tem pouquíssimo tempo, né, de fato, que ele está implementando, mas é uma declaração de intenções, né? Eu penso que o que ele fez nesse segundo mandato dele, mesmo que interrupto, é uma declaração de intenções de dizer, dessa vez, tudo que eu disse, que eu trouxe para a campanha, eu vou acatar. E vou começar agora. Então, é uma espécie de gestão de choque e acho que também é um movimento, ou penso, né, interpreto que é um movimento até inteligente, assim. Ele usa muito aquela tática do troll, né? Ele tem falas, a gente tem visto isso também com Milei e com Bolsonaro, que fazem falas um pouco mais exorbitantes e depois fala, não, isso aqui era uma brincadeira, mas nada mais é do que um teste, né? Até onde a população vai, até onde eu consigo ir. E eu considero que esse primeiro mês dele, né, não sei se já bateu um mês, mas está quase, né? É claramente também querendo se localizar como que está a conjuntura, até onde eu posso ir, porque ele está decidido, né, a implementar o que ele disse. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, essa decisão, e para mim dialoga muito com um gap da eleição passada, no meu entendimento, que foi a grande fábula do muro. Né? A eleição foi construída em cima do muro que ia separar os Estados Unidos do México e tal, e esse muro nunca aconteceu. Então, assim, me parece também que, assim, bom, se eu não implementar dessa vez, eu entro por uma zona de descrédito, porque toda a minha plataforma anterior foi baseada numa falácia, que no final não aconteceu. Sem entrar no mérito, né, de que se é bom, se é ruim, enfim. E essa questão dos imigrantes, dos latinos em especial, ela é muito curiosa porque ela joga com a contradição. Você tem um alinhamento à direita no Brasil e que repercute ali para os brasileiros de Miami, para os brasileiros, né, dos Estados Unidos como um todo, que foi imediatamente soterrada ali por uma postura de não aceitação da presença deles lá, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tinha, né, uma fração do eleitorado importante, e aí eu quero saber, no final das contas, como que isso se repercutiu, como que você enxerga isso na busca de votos, mas no dia seguinte era avião e deportação, né? Muita gente que estava lá balançando bandeirinha do Trump. Isso é bem interessante, né? Porque o Celso e eu já tínhamos conversado sobre esse ponto, porque é algo que chama a atenção, né? E a gente tem visto cada vez mais esforços, né, para que a presença do latino seja copada por todas as campanhas. Afinal de contas, são um grande eleitorado, né? Ele estava comentando para mim, né, sobre os cartazes e tal. Sim, eu acredito que... Acredito não, eu consegui visualizar de perto que hoje existe uma campanha separada para os latinos, e é super importante. Você tem peças em espanhol. Inclusive no centro de votação que eu pude acompanhar nos Estados Unidos no dia da eleição, tinham placas em espanhol, muitas delas. Então, eles já enxergaram a importância dessa comunidade latina e isso é algo que, claro, vai pautar o discurso, é algo que o Trump prometeu e precisa conseguir executar de alguma forma, mas eu acho que até no mandato ele está conseguindo simplificar a mensagem e colocar as ações muito direcionadas dentro do discurso dele. Ele não está sendo incoerente com o que ele prometeu. Sim. E aqui tem uma questão muito interessante com o que você elencava, que são apenas hipóteses, porque a gente ainda não tem dados fehacientes para saber, mas o que mostra o que até agora temos de quali e de quanti, né, e de estudos que estão surgindo lá sobre a votação do eleitorado latino-americano, são várias questões. Primeiro, geralmente eles são migrados de países latino-americanos que estavam ligados a governos de esquerda. E aí tem toda uma carga conjuntural que vem de um outro cenário que eles arrastam.
e que aí eles se incorporam. Então é aquele famoso, o Brasil vai virar Venezuela, ou sei lá o que vai virar Cuba. Então isso eles levam dentro e eles carregam lá. Isso. E isso tem sido um eixo muito importante para essa mobilização desse eleitorado latino, que vem em contraposição a essa questão da migração, da deportação. E aí tem uma outra questão muito interessante que eu estava lendo, não me lembro de onde que eram as pesquisas do Grupo Focal Qualitativo, sobre como os migrantes se percebiam. E isso eu achei bem interessante, porque eles não se percebem como migrante que o Trump cita que vai deportar, mesmo quando eles não têm no green card. E isso eu penso que é uma questão cognitiva, comportamental muito importante, que aí é onde entra a estratégia de a mensagem, né? Porque ao final de contas o nosso trabalho é esse, né? Entender o comportamento, o ânimo das pessoas e levar fazer essa pra lá. leitura, né? E muitas vezes o imigrante leva a carga do próprio país sem entender diferenças conjunturais muito importantes. Sim. Vou te trazer um exemplo. O Brasil é o país que mais relaciona moral, bons costumes e religião com a política. Se você vai em outro país, claro, você pode ter um grupo ali de determinada religião que tem uma preferência ou outra, mas isso não se mistura. Você não tem dentro de uma igreja um discurso específico, um líder religioso pedindo um voto de forma expressa. Aqui no Brasil as coisas são muito mais misturadas. Então, se você pegar a direita da Argentina, a direita da Dominicana, a direita de vários países, você não vai ver peças remetendo à religião e trazendo isso com uma relação muito direta com a política. E aqui a gente sabe que é realmente muito enraizado, e até as próprias campanhas. Você tem que saber como é a estratificação do voto do eleitor evangélico. Sim. Então, o eleitor ele não consegue enxergar essas diferenças para conseguir pegar a carga que ele tem ali do próprio país e levar para um outro país, porque são muito diferentes. A gente já está encaminhando para o fim aqui do nosso papo rápido, mas eu acho que era importante a gente falar um pouquinho do que tem por vir. A gente está no ano pré-eleitoral aqui no nosso país e muito dos reflexos do que foi observado nas eleições podem aparecer agora em 2026. E aí vocês que analisam, né, esses cenários, o que vocês veem que foi adotado como estratégia agora nas eleições dos Estados Unidos que podem ser refletidas aqui no Brasil no ano que vem, 2026? Eu acredito que o que a gente viu em campanhas fora, não só na dos Estados Unidos, em várias outras campanhas vitoriosas ou muito bem sucedidas, é justamente o valor que eles estão dando para mensagem e para mobilização. Algo que em muitos momentos aqui acaba ficando em segundo plano. Então, valorizar muito bem uma mensagem coesa, direta, que consegue ser transmitida ali para uma base que muitas vezes não estava muito envolvida anteriormente. Você precisa conseguir traduzir aqui, simplificar. É muito importante, e às vezes aqui eu tenho visto que em alguns dos casos algumas campanhas se perdem um pouco. Muito na linha do Celso. A gente observa os últimos 15 anos, o percurso é muito similar praticamente em todas as democracias. Mesmo com diferenças conjunturais, mesmo com cenário, mesmo com tradição partidária, mesmo com o legado de cada uma, né, e a história que elas carregam. E o que a gente vê é uma frustração, né, do eleitorado, que aí ela pode se movimentar para diferentes lados. Sim. E muda a estruturação programática, igual aconteceu no Brasil, que o PSDB está praticamente extinto, né? A gente Sim. não sabe ainda o que vai acontecer, mas enfim, no Bolsonaro surge o PL, né? PCL na época e reconfigura. Então a gente está vivenciando um momento onde as pessoas estão frustradas, cansadas. E aqui, qual que é a grande macete? Pelo menos eu sou muito abandeirada disso. Você sabe Sim. que eu não tenho medo de colocar hipóteses polêmicas. Né? A gente repete até a saciedade. Comunicação e entretenimento. Hoje em dia não é mais. E isso para mim é claro porque é o seguinte, a televisão era medida por um audímetro, audiência, quanto tempo você fica parado na TV olhando. Rede social não, é engajamento, mas não é um engajamento per se só de você fazer com o dedo, é uma ação que gera uma reação em você. Então, para mim, é reatividade, não é apenas engagement. E essa reatividade tem a ver com o que a pessoa está sentindo, com essa frustração. E você se conectar nesse momento não é com pirotecnia, não é com perfumaria, não é com um formato... Veja, não estou dizendo que visual impecável seja ruim, não estou dizendo Sim. nada disso, mas o que eu estou dizendo é que aí essa simplificação da mensagem, essa mensagem aglutinada em 90 segundos, não mais estourado, repetida e fragmentada para a heterogeneidade de teu público, ainda mais falando em campanhas presidenciais ou governamentais, é fundamental. Então eu penso que a movimentação vai vir nessa linha.
E aí que o mercado brasileiro tem tudo para brilhar, né? Porque ele vai estar com o queijo e a faca na mão, né? Já que sou mineira de coração, né? Sim. Porque tem tudo, tem essa excelência na implementação da tática, mas se ele pegar essa questão da mensagem simplificada, do que o eleitor está querendo, ele vai virar potência. É como disse o nosso mestre João Santana hoje de manhã, a tiktokização da mensagem, né? Deixar essa mensagem com essa linguagem de redes de um TikTok, mas que seja uma mensagem simples, curta, clara e objetiva, né? Sensacional. Muito obrigado, gente. Nosso tempo acabou. Parabéns pela participação aí no Reboot e também obrigado pela participação aqui no Mentoria Eleitoral Podcast, edição Resenha Reboot. A gente queria que vocês deixassem as redes para quem está nos assistindo, para que as pessoas possam acompanhar e já deixar aqui o convite para a 4ª edição, porque aqui tem muito pano para manga, esse assunto renderia aqui muito mais tempo, então vamos deixar já uma próxima edição aí já marcada. Por favor, Celso, suas redes. Claro, primeiramente, muito obrigado pelo convite, podem contar comigo aí sempre que precisar. Celso Lamounier, @CelsoLamounier. Então, meu nome é um pouquinho difícil, mas vai dar tudo certo. Mas do jeito que fala e escreve, né? CLSOLAMOUNIER, Celso Lamounier. A gente vai colocar aí nos créditos, tá tudo certo. Nereia, por Obrigada, favor. Aline. Obrigada, Glauco. Um prazer estar novamente no Mentoria Eleitoral. Para quem não acompanha, já começa a seguir, né? Ativa as notificações. Para não passar esse perrengue, como meu nome também é difícil para brasileiro, eu usei para uma coisa mais fácil, @ousadia política. Ousadia Política é isso, e nós estamos no @Mentoria Eleitoral, né? Nos siga lá no Instagram e aqui não esqueça de ativar as notificações, porque a cada 15 dias um episódio novo está no ar. Até a próxima. Valeu!